Robert Talks. Robert Talks. Está no ar o programa George Roberts Talks. Eu já começo agradecendo o nosso amigo hairstylist Alex Palmeira por ter sido a ponte para que essa entrevista acontecesse. A minha convidada tem uma vasta experiência no teatro, TV e cinema. É considerada uma das grandes damas da nossa TV brasileira. Hoje vamos juntos conhecer mais sobre a história de uma mulher forte, elegante, linda e muito generosa. Com vocês, a atriz Beatriz Lira. George Robert Talks. Que prazer! Hoje eu estou de frente com uma das damas da nossa telinha. Ela contribui tanto, gente, para a nossa arte no Brasil. Beatriz Lira, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, entrando em contato com o seu público. Nossa, eu, a equipe e o público que agradecemos, né, gente? Porque, imagina, eu cresci vendo Beatriz Lira brilhando na tela da Rede Globo, naquelas novelas onde que marcaram. Ela brilhava e a gente ali sentadinho no nosso sofá aplaudia. E hoje eu tenho a oportunidade de estar de frente com uma mulher forte, elegante, inteligente e uma pessoa de uma generosidade. Eu que tenho que agradecer, nós temos que agradecer pela oportunidade. Vamos fazer uma viagem ao passado. Vamos começar a entrevista por fazer uma viagem ao passado. Como foi a infância de Beatriz Lira? A minha infância foi bem variada, foi rica, porque eu nasci em fazenda, Uhum. interior de Pernambuco. E, quer dizer, daí eu acho que eu saí em torno dos 5 anos e meio, por aí. Não sei porque a gente só se dá conta tarde disso. Quer dizer, perguntas que eu teria que ter feito à minha mãe e que não fiz. Fiz algumas, mas não outras, porque não ocorre que a gente eventualmente pode gostar de ter aqueles dados, né? Então, eu não tenho ideia precisa, por exemplo, com que idade que eu cheguei no Rio. Então, e aí não sei, porque do interior nós fomos para Recife, mas eu acho que não ficamos tanto tempo lá, eu não lembro aí a lembrança de Recife mesmo, é pouca. E depois nós viemos para cá, para o Rio. E eu acho que no Rio eu devo ter chegado com uns 7 anos. Em torno de 7, talvez perto de fazer 7, ou um pouco depois de ter feito 7, alguma coisa assim. Então, mas eu não sei a dosagem desse tempo, né? Então, eu tive esse início de infância em fazenda, quer dizer, convivendo com natureza, que eu acho que desde então eu já gostava, com bicho, que eu gosto muito, gato, que eu tive a vida inteira, desde essa idade. Eu pequenininha, até com menos idade, eu devia ter 2 anos e meio para 3, uma coisa assim, eu já tinha uma gatinha que era minha. E a minha mãe disse que eu andava o dia inteiro com a gata no colo, né? Então, desde essa época, eu sempre tive gato. E depois é a saída para Recife, quer dizer, de Recife eu lembro pouca coisa, e a vinda para o Rio. Agora, essa sua chegada no Rio, chegar no Rio de Janeiro, é completamente diferente daquela vida de Pernambuco, né?
Como foi a adaptação da família, a sua adaptação nesse movimento louco que é o Rio de Janeiro? Na época não era assim, né, quer dizer, a coisa comparada com hoje é muito diferente, mas na relação, quer dizer, com de onde eu vim e como era o resto do país, quer Uhum, dizer, é uma mudança muito grande, né, porque também, quer dizer, de onde eu via, Recife na época não era o que é hoje. Então, essa proporção realmente é grande, é muito grande. E desta viagem, que foi de navio, quer dizer, na época era navio, porque avião, eu nem sei como é que era, porque quando eu comecei a trabalhar em aviação, ainda era uma coisa, era um pinga-pinga daqui para Recife, não, voo é. direto, eu acho que não tinha. E aí tinha uns voos, quer dizer, parava em Vitória, parava em Salvador, quer dizer, e tinha o pinga-pinga, que você levava, sei lá, 8, 10 horas para chegar. Quer dizer que Aham. então é uma diferença muito grande também, né. Então, essa distância, quer dizer, ou seja, a troca entre os estados não é o que é hoje. Quer Uhum. dizer, inclusive com televisão, com tudo que uniformizou o quase, inclusive a língua, né, Uhum. e hábitos e coisas assim. A televisão difundiu os hábitos do sul, do sudeste, e isso ficou claro que tem diferença, mas, não é tão grande quanto a que existia antigamente. Então, com esse viver no Rio de Janeiro, essa trajetória no Rio de Janeiro, como aconteceu? Quais foram, na verdade, as suas influências na arte? E se descobrir uma atriz? Como tudo aconteceu? Olha, eu acho que tinha um pouco a influência de casa, que meu pai gostava muito de ler, ele traduzia do francês. E, então, por exemplo, eu quando saí de Recife, muito pequena, Uhum. mas eu me lembro que ele fez questão de me levar ao Teatro Santa Isabel, que para Recife, é como municipal para o Rio, e então para eu conhecer o Teatro Santa Isabel. Quer dizer, mesmo naquela idade, né? Eu me lembro do Teatro Santa Isabel daquela época, eu só me lembro que eu fiquei encantada, porque o lustre do teatro no espetáculo que era de balão de gás, né? Aqueles balão coloridos, e no Uhum. fim aquilo soltaram para a criançada, né? Que era um espetáculo para criança. E soltaram, e aquele negócio, você correr para pegar. Então, isso ficou, e eu acho que era um espetáculo de dança, de balé, de coisa assim. Então, disso aí eu lembro, dessa ida ao Santa Isabel. Quer dizer que, então, já havia vamos dizer, um gosto, um respeito pela Uhum. arte e já uma noção do valor da arte, quer dizer, mas aquilo no dia a dia da família, né. E aí, aqui no Rio, é que a coisa foi vindo. No colégio tinham, às vezes se fazia espetáculo teatral, Aham. então eu já fui tomando conhecimento dessas coisas assim, mas quando eu saí, até então, era muito ligado à música, Uhum. entendeu? O início da coisa depois é que deu uma guinada. Quando a gente fala ligado à música, qual era o estilo musical que você era mais ligada na época? Olha, na época, eu adolescente, assim, eu, ligada à ópera, Uhum. eu gostava de canto, gostava de ópera, e já um pouco a música erudita, porque eu já gostava de Chopin, Uhum. e então já gostava de Schubert, então já com um pezinho também para lá, né.
E aí depois isso foi se misturando e veio o gosto geral pela música de modo geral. Então, Beatriz, no decorrer do Rio de Janeiro, chegar ao teatro, e você começou no teatro de óperas. E como foi essa passagem entre o teatro de óperas, o teatro infantil? Conta um pouco dessa trajetória para gente. Olha, eu comecei no Teatro Experimental de Ópera, que era um grupo amador, mas aquele amador mais sério, mais, né, dedicado, que tinha sido fundado alguns anos antes e junto com o Teatro de Ópera do Pascoal Carlos Magno. Uhum. Mas depois de um tempo, quer dizer, os elencos não se entrosavam muito bem e acabaram separando, cada um por um lado, só que o Pascoal foi mantido como patrono honorário do Teatro Experimental de Ópera também. Mas aí já eram coisas independentes, mas ele continuava como um patrono e um dos fundadores. Daí eu fiz e o Teatro Experimental de Ópera, ele tinha uma parte que se apresentava como um coral Lutécia. Então, a gente às vezes se apresentava como coral e tinha os espetáculos de fim de ano com uma montagem de uma ópera. Uhum. Depois disso, claro, eu só cantava no coro, né? Quer dizer, aí depois disso, eu não lembro como é que eu fui parar no teatro infantil. Mas aí eu fiz algumas peças no teatro infantil. Uma delas era um musical infantil e era muito interessante, que era Nicolette contra 000, parece. E tinha umas músicas muito bonitinhas. E fiz depois uma que chamava Gol do Tchecandoca. Era sobre um negócio que foi futebol no meio, né? Com esse gol da Tchecandoca, aí veio para aqui, para o Rio, o Maurice Fanon. Aliás, não foi bem, quer dizer, como é que eu fui parar na primeira peça de adulto que eu fiz, 100% profissional, que foi Luz de Gás. Então, foi em 68, e o outro foi final de 68, esse. Foi uma colega, agora eu lembro, foi uma colega de curso de teatro que tinha sido chamada, mas ela achou que ela não ia aproveitar a oportunidade direito, que o papel não era para ela, não sei o quê, e insistiu para eu ir no lugar dela lá fazer um teste, né? E eu fui e fiz a peça, fiquei. A segunda é que foi isso. O menino que tinha feito o Gol da Tchecandoca também estava como assistente de produção, de direção de produção, do Maurice Fanon. E aí me chamou para um teste com o Fanon. E o Fanon, na época, era assim, um dos grandes diretores, e ele realmente era um grande diretor. Ele era belga, né, do teatro belga, veio com uma temporada com o teatro belga e acabou ficando no Brasil. E daí eu fiz o teste para o Black Comedy. E aí fiquei também, quer dizer, aí, depois dessa, eu resolvi me dar como prioridade levar a sério, quer dizer, levar a sério eu já levava, mas como prioridade o teatro, durante um ano. Se eu visse que dava para eu sobreviver de teatro, aí eu ficaria. Se não, eu continuaria com a minha profissão, que era na aviação, e ia tentar fazer parte de um grupo bom de amador de teatro. Só para que
Saiba, gente, a Beatriz, nesse processo entre a arte, e ela acabou de falar da aviação, ela trabalhou no setor de turismo e aviação, onde ela tinha oportunidade em praticar português, inglês, francês, espanhol, italiano, e no meio disso tudo, ainda tinha tempo para se dedicar ao teatro. Não era isso, Beatriz? É. E daí eu fiz um curso regular, né, com o Martim Gonçalves, que tinha tido um curso na Faculdade da Bahia, na Universidade da Bahia, tinha tido um grupo que por lá passaram a Helena Inês, passou o Geraldo Del Rey, passou que acho que é a irmã do Glauber, a Annecy, enfim, lá na Bahia, né? E vários outros. Mas depois ele se desentendeu lá, veio para o Rio, e aí fez um curso livre. E aí eu fiz esse curso do Martim de uma forma meio irregular, porque era de noite, eu trabalhava, quer dizer, e com o negócio da aviação a gente dava plantão, quer dizer, quando dava plantão não podia ir à aula, enfim, quer dizer, foi um pouquinho irregular sobre esse aspecto, que eu perdi, às vezes, muita aula por causa do trabalho. Mas, enfim, mas valeu, né? Quer dizer. E daí eu fiquei este ano, vi que implacava, porque os trabalhos foram surgindo assim, e aí fiquei como primeiro teatro, e aí continuei durante um bom tempo aí, fazendo ainda a questão de turismo, para eu ter uma liberdade de horário, para poder aguentar com o horário do teatro, né? Porque teatro naquela época as peças eram 3 atos, quer dizer, era demorada, e a gente tinha 2 sessões na quinta-feira, 2 sessões no sábado, 2 sessões no domingo, e espetáculos desde terça, né? Quer dizer, eram 8 ou 9, acho que eram 9 espetáculos por semana. Quer dizer, aí era puxado, eu não podia ter um horário de chegada no trabalho às 8 horas da manhã, não daria. Então, na época, você sair de aviação para turismo era passar de cavalo a burro. Então, eu pude colocar condições, entendeu? Então, eles aceitaram as minhas condições para poder ir trabalhar na agência, e aí eu conciliei isso durante algum tempo. Tanto que eu era e tinha meus clientes, né? Que era a turma de teatro, quer dizer, Fernanda e Luiz Armando Queiroz, o André Vale, enfim, vários colegas, porque eu entendia a dificuldade de horário deles e via também o que eventualmente interessaria eles no exterior, né? Então, eu podia dialogar muito mais fácil, além de conhecê-los. Então, durante um tempo, eu fiquei com as duas, né? Porque eu gostava demais também do turismo, gostava da aviação, depois, quando passei para o turismo, gostava muito também. Agora, naquela época, como foi a escolha em relação à sua carreira? Porque assim, o preconceito da época já era assim, né? A mulher que estudava, a mulher que estava à frente do seu tempo, não era vista com bons olhos perante uma sociedade puramente machista, né? Daquela época. Como foi a sua decisão de seguir em frente, em falar para a família que era isso que você queria e viver de arte? Como foi esse processo? Olha, esse processo foi... O meu avô fazia uma campanha, o pai da minha mãe, né? Então, fazia uma campanha que ele não aceitava, né? Mas eu sempre fui uma pessoa à frente do meu tempo, sim. Nessa independência feminina, né?
E eu me lembro, eu era bem nova quando eu comecei o negócio do curso, lá do teatro de ópera ainda. Uhum. Ele foi lá no teatro de ópera, que foi a coisa para vencer. Depois aí ele já estava acostumado com aquilo, foi mais fácil o resto. Mas aí e a minha mãe ia, às vezes, que os ensaios eram à noite. Uhum. E o pessoal, como era amador, quer dizer, as pessoas trabalhavam, também estudavam, quer dizer, era à noite. E algumas vezes a minha mãe ia comigo, outras vezes não ia, quer dizer, ia sozinha. E tínhamos um grupo das mais novas que a professora, e era a diretora do teatro, pegava e trazia em casa depois do ensaio, deixava em casa. Aí, às vezes que a minha mãe falou: "Ah, minha filha, que você chega tarde, sai de um carro", quer dizer, aquelas coisas, né. Eu dizia: "Mamãe, a senhora não sabe onde eu estou?". "Sei". "Não sabe o que é que eu estou fazendo?". "Sei". "Não sabe com quem que está lá a turma?". "Sei", que ela conhecia as pessoas de "Então pronto, isso que interessa, agora vizinho, o resto, ninguém tem nada a ver, ninguém tem nada a ver com a minha vida, né, assim, se a senhora sabe onde eu estou, com quem eu estou, o que é que eu estou fazendo, onde é que está o problema?". Muito bom. Então, aí eu fui fazendo a cabeça da minha mãe, abrindo a cabeça dela para isso, que ela era a principal, né, quer dizer, de entender. Uhum. Então, quando chegou o teatro, aí já não tinha a barreira que normalmente teria, né. Quer dizer, sempre havia, porque aí já estava fazendo profissional, quer dizer, já era uma coisa para valer, mas foi muito menos do que se não tivesse havido primeiro a coisa de música, né. E ela Muito. ia, às vezes ela ia em ensaio, ela gostava de ir, porque É. lá tinha mãe de outros, e elas ficavam vendo o ensaio, né, música, enfim. Nisso, Então, a gente só aí está falando do processo no teatro, onde é o problema da família, o vizinho e é o que você fazia. Agora, como foi chegar numa emissora de TV, onde a telenovela invadia a casa de muita gente, como ainda acontece, e você se vê a primeira vez, a primeira aparição na telinha, como foi essa experiência? Isso a gente está falando de 1969, onde na eu novela A Ponte dos Ponte Suspiros. dos Suspiros. É. Aí, você sabe que eu não lembro Não lembro. direito, não lembro direito, Então eu assim, vou falar para o pessoal, até havia um momento aí que também tem uma novela que mexeu muito com a sua história. Gente, foi A Ponte dos Suspiros, depois vem em 75, Moreninha, Escravizaura em 76, exibida em 104 países. Baila Comigo, que foi em 81, por acaso o ano que eu nasci. Vamos lá, né? Novela Baila Comigo teve momentos marcantes dessa novela onde você fazia par romântico com Milton Gonçalves. Milton Gonçalves. Conta um pouco dessa história pra gente, que aí já é uma história que você já fica mais fresca na sua memória dos acontecimentos dessa novela. Esta novela, que foi, reprisada o ano passado, eu acho, o ano atrasado, e depois de muito tempo que ela não era, as novelas eram reprisadas, eram o quê? Baila Comigo, não. Quer dizer, veja bem, a novela é de 81, 82, foi Uhum. reprisada acho que 2021 ou 2022, quer Isso. dizer, 40 anos depois. Então, foi uma das que custou. E eu não sei por quê, eu acho que eles, quando fazem essa reprise no Viva, eles cortam Uhum. muita coisa. E aí foi cortado,
que não é porque eu estava fazendo, mas é pelo momento que nós estamos vivendo, que é um momento ainda de muita discussão e de muita luta pelo preconceito. Assim, então, eu não sei por que eles não aproveitaram e deixaram, com menos corte, deixaram mais inteira a parte da história justamente desse núcleo. Porque, originalmente, ela focava, ela usava bem isso. Porque, na época, foi um negócio muito comentado em jornal e de público, assim, a gente tinha muito... ainda coisas de preconceito, ainda, sabe, resquícios do preconceito, de não aceitar o casal Beatriz Milton. E vários episódios assim na rua, porque a gente, quando começa a gravar, não tem noção, porque a gente não está circulando. Verdade. E quando a novela começa, que está no ar, então depois a gente circula mais pouco, né, durante o período que ela está no ar, que a gente está gravando, enfim. Mas os jornais aí repercutiam, quer dizer, aquele negócio de correspondência, de fãs, enfim. E havia muita reclamação do casal, e até de umas pessoas conhecidas minhas, assim, você aceitou trabalhar? Gente, e o papel é bom, o Milton, excelente ator, era diretor também, né? Quer dizer, um excelente ator e um colega bom de se trabalhar, porque a gente conversava sobre o trabalho, porque nem sempre a gente tem gente interessada a conversar sobre o trabalho. Com o Milton, não, talvez por ele ser diretor até, né? E nessa reexibição que teve, eles cortaram toda essa parte racial, eles praticamente cortaram. O que, na época, foi importante, repercutiu muito, e acho que o momento que nós estamos, quer dizer, uma coisa combatendo o racismo teria sido importante. Verdade. Eu não entendo porque eles não aproveitaram, entendeu? Mas isso foi bem de receber correspondência, até de gente conhecida, de gente amiga, que às vezes uns comentários assim, mas será que não, assim, não vai atrapalhar depois? Eu digo, não, muito pelo contrário, né? Porque houve discussões, a gente sabia que a gente viu coisas na imprensa, né? No campo de psicanálise, né? Quer dizer, comentando, quer dizer, artigos que vinham justamente pela reação do público, que depois, a partir de um certo momento da novela, aí eles foram aceitando, né? Mas no começo foi de xingar na rua, entendeu? Xingar a gente na rua. Então é muito surpreendente, né? Porque o Milton tinha me dito no começo da novela, ele disse assim, te prepara, porque você vai ouvir alguma coisa, de Milton, não acredito que nessa altura que nós estamos, né? Século XX, final do século XX, já vai ter reação, ele disse assim, te prepara. E, para minha surpresa, porque eu não acreditava mesmo, não acreditava, e, para minha surpresa, eu vi que tinha. Muita reação. Gente, vamos para um rápido comercial. Hoje eu estou de frente com uma das damas da nossa telinha brasileira. Essa mulher que é puro sucesso, sucesso absoluto no que faz. Para vocês que querem seguir o acervo, variedade de fotos com ela, tem o Instagram, @BeatrizLiraArquivo9, e também tem coleção Marcelo Délcima, que também tem variedade de fotos
com a atriz. É isso. Muito obrigado. Olha, vamos aos comerciais e nós voltamos já já. Já pensou em ter uma agência digital cuidando da sua marca e empresa? A Flyby Agência Digital tem profissionais com mais de 15 anos de experiência em design, edição de vídeo e desenvolvimento de site. Estão prontos para ajudar o seu negócio a subir de nível. Entre em contato com a agência digital Flyby. O seu sucesso é garantido. Olá, hoje eu venho conversar com você que se preocupa com a sua beleza. Frequentar uma clínica com profissionais qualificados é a melhor coisa. Procure a clínica Face Corpo. Deixe aqui o seu recado. Entre pelo Instagram, @facecorpo e marque a sua visita. Lá você vai ter a oportunidade em conhecer toda a linha de tratamento que eles te oferecem. E o melhor, gente, nada melhor do que estar de bem com a vida e sair se amando mais. É por isso que eu, apresentador George Roberts, recomendo a clínica Face Corpo. A minha, a sua, a nossa clínica da beleza. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45,00 e cabelo mais barba por apenas R$ 80,00. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. George Roberts Talks. Estamos de volta hoje com Beatriz Lira. Hoje, para todos vocês, brasileiros cidadãos do mundo, é com muito prazer que vamos abrir o livro da vida dela, onde todos nós temos a oportunidade em conhecer e aprender mais sobre esse mundo artístico. Para você, jovem artista que acha que é tudo um mar de rosas, por trás das câmeras não é bem assim. É muita luta, muito trabalho, muito estudo. E é por isso que eu conto história de pessoas que fazem a diferença. Beatriz, depois da novela Baila Comigo, você passou pelo Sol de Verão em 83, Amor com Amor se Paga em 84... 87 veio Mandala, que já foi, né, uma novela onde eu já comecei a prestar atenção e a admirar o trabalho de Beatriz Lira. Por quê? Foi um processo, né, gente? Eu cresci vendo novelas na qual Beatriz já brilhava na tela e, na minha memória, como criança, já se marcou. Depois veio O Dono do Mundo em 91, Felicidade em 92... História de Amor 95, Por Amor 97, Laços de Família, uma novela foi no ano 2000, e foi a última novela que você teve um papel fixo. Depois vieram outras novelas, shows e filmes que você teve participações. Uma coisa que surgiu, né, fica nessa curiosidade, com uma carreira tão vasta, entre novela, teatro, cinema, shows na TV, qual foi a personagem mais marcante? Olha, no Sol de Verão, e quer dizer, era um personagem muito bom, e foi porque eu tinha feito o Baila Comigo, e que fazia aquela pessoa simples, né? Porque até então eu tinha feito personagens mais bem postos do ponto de vista social, do ponto de vista, quer dizer, mulheres ricas, uma classe média alta, uma coisa assim. E aí eu fiz o Baila Comigo. Quando foi para Sol de Verão, a Emanuel Carlos
Aí falou assim: eu estou um desafio para você, porque você vai fazer outra mulher simples, quer dizer, de classe média baixa, mas eu quero ver se você vai conseguir fazer diferente da Letícia. Quer dizer, e a Irene era completamente diferente da Letícia, né? Que uma era acordada, era simpática logo de cara, quer dizer, realmente amorosa, assim. E a Irene não, a Irene era meio chata, às vezes, era ali, quer dizer, implicante também, às vezes, era uma pessoa legal, era uma pessoa boa, mas era uma pessoa completamente diferente nisso. E ficou, né? Quer dizer, ficou realmente, era simples, era na classe média simples, mas ela era ativa, ela era, vamos dizer, ela teria uma liderança, coisa que a outra era a resistência, né? A Letícia era aquela mulher resistente, forte, mas ela era uma pessoa mais cordata, né? mais amorosa. E a outra não, a outra era assim, quer dizer, era de enfrentar, de brigar se fosse preciso. Não? Então, esses dois personagens foram muito bons, porque era assim, uma desafiando a outra, né? Quer dizer, e você fazer a coisa e você fazer diferente, completamente diferente. Quer dizer, eu gostei muito disso. E o outro personagem, mas aí não foi na Globo, foi na Manchete, que era muito bom, que foi o Novo Amor. Novo Amor. Novo Amor, que foi direção do Herval, foi quem que acabou dirigindo a novela, e era um personagem muito bom, mas infelizmente a novela, a Manchete, degringolou e nem nada da novela não foi salvo, porque ficou lá com as coisas do acervo deles e acho que se perdeu totalmente. Pena, porque nem a gente pode ver alguma coisa, né? Tem uma outra ceninha que eu gravei, né? Mas aquele de você deixar gravando enquanto ia trabalhar, deixava gravando, então entraria exatamente no horário ou não, quer dizer, para pegar o que você queria. Enfim. Muito bom. Para todos vocês que querem saber mais, conhecer mais da história, a biografia de Beatriz foi escrita no livro As Grandes Damas, pela jornalista Rogéria Gomes. Tem uma biografia nesse livro, onde, juntamente com outras grandes atrizes, como Beatriz Sagal, Bibi Ferreira, entre outras, ela tem essa biografia. E vocês conseguem encontrar esse livro, vocês conseguem encontrar a obra hoje nas redes sociais, vocês encontram, e também através de pesquisa, ao encomendar a obra, só você passar a mensagem para a coleção Marcelo Del Cima, onde tem várias fotos da Beatriz, e ali você consegue mais informações de como conseguir esse livro, onde para os colecionadores, e como é bom. É muito bom, sabe, Beatriz, estar de frente com você e ouvir essas boas histórias, recordar e deixar aí esse legado para os novos artistas, como é bom a gente se inteirar, abraçar através da arte a educação, que sem a educação, sem esse passaporte fantástico para a liberdade, a gente não consegue voar. Não consegue trazer o conhecimento para as pessoas, né? Então, é só através de uma boa educação, de bons estudos, para que a gente consiga obter algo que é muito almejado por todos, que é o sucesso. E o sucesso só é devido a você fazer bem um trabalho, a você desenvolver com amor
um trabalho. E é isso que você fez, e é por isso que você está nesse livro como As Grandes Damas. Eu quero te parabenizar por isso. Muito obrigado por toda a diferença que você faz e por contribuir para a nossa arte brasileira. Não paramos por aqui, que ainda temos ainda na curiosidade, para a gente quase terminar nossa entrevista, a sua carreira internacional. Teve momentos de Beatriz Lira na TV britânica, na BBC, onde ela foi garota propaganda. Como aconteceu isso? Não, não foi na televisão, foi na rádio. Foi na rádio, então? Foi na rádio. Foi na rádio, garota propaganda da BBC, em Londres. Como foi? Como tudo aconteceu? E não era bem garota propaganda, eu não sei nem. Eu estava de férias lá, e aí eu não lembro como é que eu fui parar lá na BBC, que alguém conhecido, mas também, quer dizer, já não lembro mais. E aí, porque eles tinham um programa para América Latina, Brasil incluído, e que eles falavam, tinham vários atores, né? Quer dizer, por acaso eram atores também, quer dizer, só que tinham se dedicado à rádio. E eles tinham vários assuntos, vários tópicos. Quer dizer, então tinha tópico de informação aí sobre arte, né? Quer dizer, sobre música, sobre teatro, e também sobre ciências, sobre coisas. Então, vários. O programa, eu acho que era de 1 hora de duração ou mais. Eu não vi o programa, né? Não sei, quer dizer, não cheguei, porque já estava de volta no Brasil e pegava a BBC, mas aí não sabia quando aquele ia ao ar. E então, eles distribuíam os assuntos por várias pessoas, e aí tinha me tocado, eu não sei já que assuntos tinha me tocado, mas um principalmente, que quem iria fazer era o... Ai, fugiu o nome dele, que ele tinha ficado na Europa, ele tinha carreira aqui, tinha começado a carreira, tinha trabalhado na companhia da Maria de la Costa, na companhia da Eva, era Luiz, o primeiro nome era Luiz, mas não vou lembrar agora. Enfim. Era muita história, né? E aí, essa parte era dele, ele que ia ler, que era sobre um teatro, é um teatro de bonecos, de fantoches, né? Muito tradicional na Inglaterra, que eles chamam de Punch and Judy. E então era sobre isso, explicando como era a história, né? Assim, falava sobre isso. Dava a história do Punch and Judy, que eu tinha vindo desde lá, e se comentava, quer dizer, se explicava, depois se comentava como era. E aí mas aí ele teve um problema e não foi um ensaio, mas não foi ao programa. E aí distribuíram assim, e essa parte que eu tinha ficado de olho, porque era muito interessante, aí passaram para mim, entendeu? E eu fiz 2 programas lá. Quer dizer, então eu digo assim, foi o primeiro lugar onde eu ganhei dinheiro para fazer a primeira coisa profissional, que eu digo que foi a primeira coisa que eu fui paga para fazer. Isso eu acho que isso foi em 62, mas também não tenho muita certeza, mas foi lá. Assim, aí eu fiquei toda feliz, paga em Libra, né? E eu durante um tempo, eu guardei o papelzinho do cachê de ter recebido, mas depois o negócio de mudança e tudo, quer dizer, joguei fora.
Foi pena, porque a gente não se dá conta que um dia a gente, de repente, tem que deixar alguma coisa, né? Mostrar, e aquilo fica para informação geral sobre as pessoas. Mas foi realmente. Mas era, e as outras coisas eu não lembro. Mas isso eu lembro, porque eu tinha gostado. E aí, quando aí ficou para mim, eu digo, ai, que bom. E era realmente, porque aí você contava a história. Aham. E aí você reproduzia, explicava um pouco os personagens, quer dizer, aí dava, era uma coisa relativamente longa, né? A coisa, a explicação. Que bom, muito bom. Sucesso absoluto desde 1953 até os dias de hoje, contando boas histórias. É isso, gente. Nós somos responsáveis diariamente por escrevermos bons capítulos desse livro que se chama Vida. E o livro que a gente abre hoje para todos vocês se chama Beatriz Lira. Esse é o livro da vida de Beatriz Lira. Muito bom. Beatriz, vamos para o momento do nosso programa para a gente terminar. Complete a frase. Complete a frase. Eu amo... Teatro. Minha personagem mais marcante foi... Foi no teatro. Foi na Caixa de Sombras. Christopher, não tenho assim, mas é uma peça americana. A Caixa de Sombras, de 1983, né? Que ficou marcado. Uhum. Ser atriz é ter uma vida de aventuras, porque você, com os vários personagens que você interpreta, você vai vivendo em várias épocas, em vários lugares. Quer dizer, é uma brincadeira muito boa. Muito bom. Agora, se eu tivesse que escolher uma outra carreira sem ser atriz, cantora, seria... No ramo das artes? Sim, pode ser. Eu gostaria de ter sido pianista. Muito bom. Eu tenho medo de perder o entusiasmo pelas coisas. Eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher realizada e tranquila, porque eu acho que as pessoas, a gente se observar bem, tanta gente vive e não consegue realizar sonho nenhum. Uhum. E eu sou sortuda, porque uma boa parte, mas uma boa parte mesmo dos meus sonhos eu consegui realizar. Então, isso aí eu acho que é o máximo que a gente pode esperar, né? Muito bom. Uma virtude. Eu sei ser amiga. Deus. Não tem. Muito bom. Gente, é muito bom estar de frente com Beatriz Lira. Beatriz, eu acredito muito que nós todos somos energia. E é uma troca. Nós somos uma troca diária. Nesse mundo louco, que é uma loucura, hoje as pessoas estão muito... O mundo está muito dividido por um processo geográfico, religioso, político. É muito complicado, né? O mundo está complicado. E nessas trocas de energia, o maior presente que eu tenho com o trabalho que eu desenvolvo é contar histórias de pessoas que fazem a diferença. Pessoas que são sucesso absoluto. Pessoas pessoas como você, que escreveram
boas histórias, porque você é uma mulher que escreveu boas histórias, capítulos diários do seu próprio livro, onde você tira uma horinha do seu tempo, da sua agenda, para ir conceder aqui, para mim, para minha equipe e para brasileiros cidadãos do mundo, um pouco ou muito que você sabe. Porque para eu, nesse caso, né, no caso aqui como jornalista, entrevistador, eu aprendo diariamente com várias pessoas que eu entrevisto. E como é bom, é muito bom, e eu só tenho que te agradecer. Te agradecer por esse momento que, com certeza, está contribuindo para o meu pessoal, porque eu estou aqui aprendendo muito contigo, e para o meu profissional. Então, eu quero te agradecer muito e que o nosso universo possa continuar te abençoando e que você a cada dia se sinta mais realizada, porque eu me sinto privilegiado em estar de frente com uma mulher que eu admiro muito. Muito obrigado. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade, mais uma vez, porque espero ter contribuído para alguma coisinha aí de suporte, de dar às pessoas uma... Não é propriamente uma esperança, mas olhar que existem vários caminhos para a gente atingir a plenitude total. Eu acho que isso aí é pedir demais, né? Mas uma plenitude razoável e que saibam valorizar, principalmente isso, saber valorizar o que você recebeu, o que você tem, o que você conseguiu fazer, né? Então, valorize isso, porque isso ninguém tira da gente. A gente compra um carro, pode ser assaltado e leva o carro, uma joia também pode ser assaltado e levar. Quer dizer, agora, o que a gente consegue realizar e ajudar uma pessoa a abrir um caminho para ela, quer dizer, isso ninguém tira, né? Se a gente conseguiu isso, aquilo está conseguido, está ali, registrado, documentado, embrulhado, guardado, ninguém tira. E isso é muito importante, né? Essa troca, que é o que a gente hoje não está vendo muito, cada um quer só a sua, quer dizer, mas essa troca, esse vai e vem, essa bola que vai e vem, isso que é o importante, né? Muito importante. Muito bom. Muito obrigado. Gente, e nós ficamos por aqui. Vai aparecer aí na tela para todos vocês o Instagram para vocês entrarem em contato, deixar uma mensagem e conhecer mais sobre a vida dessa atriz que eu admiro muito, que é sucesso absoluto, Beatriz Lira. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e a gente se vê em breve. Até a próxima. Robert Stocks. Robert Stocks.